Um bom dia a todos vocês. Eu agradeço a presença de todos, em especial aos nossos colaboradores aqui, aos nossos palestrantes, que estão dando essa colaboração aqui para os grupos de pesquisa que são mantidos em assuntos que têm interesse na dívida pública, como é o caso do orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização, e do grupo de pesquisa de federalismo fiscal que nós mantemos aqui na faculdade. E também, né, fazendo um exemplo múltiplo aqui, um evento múltiplo aqui, na disciplina de pós-graduação que nós estamos ministrando esse semestre sobre dívida pública. Já tivemos a colaboração de ambos no ano passado e eu fiz questão de trazê-los novamente pela excelente colaboração que deram. Então temos a presença aqui do Robson Barreirinhas, que foi procurador do município de São Paulo, foi o procurador-geral do município de São Paulo até o ano passado, ou retrasado, não, Robson? Procurador-geral em 2014 e secretário em 2015. Procurador em 2014, secretário de jurídico, né? Em 2015 da Prefeitura de São Paulo. Atualmente ele é o diretor do Centro de Estudos Jurídicos da Prefeitura, do Sejur, e tem aí muitos livros e obras jurídicas em várias áreas, inclusive na área tributária e outras também. E participou ativamente, pelos cargos que ocupa, na renegociação da dívida do município de São Paulo, que é o assunto que interessa mais diretamente para os nossos grupos de pesquisa e para a nossa disciplina. Então, agradeço muito. E também ao Luiz Felipe Arellano, que é o atual subsecretário do Tesouro do município de São Paulo, juntamente com o Robson Barreirinhas, atuou decisivamente lá na renegociação da dívida do município de São Paulo, na época. Portanto, talvez a pessoa que mais, ou são ambos as pessoas que mais compreendem esse assunto, que atuaram diretamente e junto com o fato de serem acadêmicos, estudiosos, né? Portanto, não tem só a prática, tem a teoria, ou melhor, tem a teoria e a prática juntas, né? O Luiz Felipe também é procurador do município de São Paulo e doutorando aqui em Direito. Mestrado você já fez, né? O Luiz Felipe já fez mestrado e é atualmente doutorando em Direito Econômico Financeiro, na área mais específica aí de Direito Econômico. O nosso colega e nosso professor também, grande entendedor do assunto de dívida, que é o Luiz Massoneto, né? E, portanto, podemos dar pode nos dar essa grande colaboração, né? Até digo ao Luiz Felipe, uma pena aí que esteja no direito econômico, né? Mas esperamos que possa vir para o direito financeiro. Espero que isso não vire meme aí na internet, mas não vou deixar de dizer que é uma evolução natural. Por exemplo, que eu e o Robson tivemos, começamos no direito tributário, né? E terminamos na parte final, que é o grande finale, que é o direito financeiro. E alguns passam uma fase intermediária, que é o direito econômico, né? Então faz parte da evolução natural aí na busca do pleno conhecimento, né? Então, já agradeço muito, né? Passo a palavra a ambos para poderem nos expor um pouco aí desse aspecto prático e teórico aí que só ambos têm condições de ter a respeito da dívida pública, mais especificamente da dívida do município de São Paulo. Muito obrigado a todos. E só antes de passar a palavra, mais um detalhe que eu esqueci, um assunto importante também para a nossa disciplina, é que o nosso docente, professor Gabriel, que infelizmente não pode estar aqui hoje, porque está com as suas obrigações lá na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ontem lançou o seu livro da tese de doutorado sobre a reestruturação internacional da dívida pública, livro esse que faz parte da série de direito financeiro que eu estou coordenando, e em benefício dos alunos, o livro tem a versão eletrônica gratuita, né? Então, todos a partir de hoje podem obter o livro sem pagar nada na versão eletrônica. Então, já é mais uma satisfação que nós tenhamos essa contribuição muito grande à bibliografia para o direito financeiro, especificamente, inclusive, em matéria de dívida pública.
Muito obrigado, Luiz Felipe, a palavra é sua aí, ratificando os agradecimentos. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço ao convite do professor Conte de mais essa oportunidade de vir falar aqui na Faculdade de Direito. É ótimo ver tanta gente interessada na discussão sobre dívida pública, especialmente com o viés jurídico, que falta bastante e coloca a gente que está na prática com frequência em dificuldades, né, tendo que responder em prazos super curtos para que caminho que a gente vai sem, muitas vezes, o devido preparo em termos de discussão jurídica que anteceda essa ação. Professor, onde que está a câmera? Só para que eu, caminhando aqui, não saia muito... ali? Só para que, me movimentando aqui, eu não saia demais do raio de ação. É aquela lá? Tá bom. Tá? É improvisado aqui, viu? Imagina, que isso. Aí, não, a primeira apresentação que eu faço que tem transmissão ao vivo pro YouTube. Queria agradecer também a presença dos meus colegas que estão aqui do Tesouro Municipal e também da Procuradoria do município, também os colegas do Banco do Brasil que participaram ativamente dessa discussão lá atrás, e deixar à vontade, como a gente tem um grupo bastante qualificado aqui e relativamente pequeno, se quiserem fazer intervenções ou fazer algum comentário, perguntas, fiquem à vontade. Tá? Eu acho que para a gente poder falar sobre o momento de renegociação da dívida do município mais recente, porque houve várias renegociações ao longo da história da dívida, não só do município de São Paulo, mas da própria dívida brasileira. Mas para que a gente possa falar desse momento mais recente, é muito importante que a gente entenda um pouco o contexto da constituição dessa dívida, tá? Para que a gente possa fazer uma discussão um pouco mais madura a respeito de se foi um resgate sem compromisso com a responsabilidade, se foi um reequilíbrio de contrato, e efetivamente qual que era o custo daquela dívida para toda a população de São Paulo e invariavelmente e também para a população do resto do país. Bom, essa dívida da cidade de São Paulo, ela foi constituída basicamente ao longo da década de 70, tá? Foi quando essa dívida cresceu de forma mais avolumada, mais rapidamente, e na verdade esse crescimento se deu em paralelo com o próprio crescimento da dívida brasileira ao longo dessa década, e não acidentalmente, mas de forma proposital como parte da estratégia de desenvolvimento do Estado brasileiro. Acontece que o cenário econômico desse período também era razoavelmente diferente do cenário que se seguiu. Do ponto de vista da economia de São Paulo, a gente está falando basicamente de um período entre 1970 e 1985, em que as receitas da cidade, ou a economia da cidade, cresciam a uma média de 6% ao ano. Tá? Assim como o Brasil teve o seu milagre, a cidade de São Paulo também refletia esse milagre, tendo um crescimento bastante expressivo da economia nesse período. Quando a gente olha, por outro lado, o crescimento da economia paulistana de 1990 para frente, o que a gente percebe já é um crescimento muito mais baixo, na ordem de 2% ao ano, de novo também refletindo o resto da economia brasileira. E isso é natural, uma vez que a cidade de São Paulo corresponde a 12% do PIB nacional e o estado de São Paulo corresponde, se eu não estou enganado, a cerca de 40% do PIB nacional. Então é óbvio que o que acontece em São Paulo, o que acontece no Brasil, no estado de São Paulo, vai se refletir no PIB do país inteiro. A própria agricultura é muito forte no resto do estado de São Paulo. Tá? Nesse período, o que aconteceu também que acabou afetando a dinâmica das receitas do município, além dessa redução do crescimento da atividade econômica, né? A gente também teve uma mudança relativa do perfil da economia da cidade de São Paulo. Então, se ao longo daquelas décadas anteriores a gente tinha uma cidade com um perfil bastante industrial, ao longo da década de 90 esse perfil vai rapidamente se alterando para uma cidade polo de serviços. Né? Então, a atividade industrial vai se reduzindo, vai se descentralizando para o interior do estado e a cidade de São Paulo vai despontando como um centro
de serviços. Tá? O que isso significa em termos de receitas municipais? Alguém poderia dizer, mas isso é ótimo, porque a principal receita municipal é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o IPI e o ICMS, que seriam incidentes sobre a receita de atividade industrial, são receitas do Estado, não tem muito a ver com a parte municipal. Isso só é verdade em parte, tá? Porque, como vocês sabem, o município de São Paulo, assim como todos os municípios, recebem 25% da receita de ICMS. Então, a partir do momento em que a atividade se descentraliza, o valor agregado da atividade industrial do município de São Paulo, sobre o total, também se reduz. E como isso é uma variável importante para definir a distribuição das receitas de ICMS, a participação do município de São Paulo sobre a repartição das receitas de ICMS também acaba se reduzindo bastante nesse período. E o ISS, obviamente, começa a se destacar, mas o ISS tem um boom mesmo, ele cresce bastante, depois da década de 2000, com a reforma da legislação relativa a imposto sobre serviço, uma vez que a própria economia foi se modernizando e novas formas de serviço foram surgindo. Muito como a gente observa hoje em dia também, em que boa parte da lista de serviços da legislação de ISS já se apresenta como defasada e merecendo uma certa reforma. Tá? Já na segunda metade da década de 90, a gente tem um cenário ainda mais desafiador para a economia brasileira, em especial para a economia paulistana, com impacto significativo sobre o nível de endividamento da cidade. Tá? Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar no slide anterior, relativa ao momento de constituição da dívida da cidade, diz respeito à própria estratégia de desenvolvimento do início da década de 70. Tá? Se todo mundo for buscar lá na memória, vai se lembrar que na primeira metade da década de 70, em que o país viveu o seu milagre, estava em vigor o Plano de Ação Econômica do governo. Tá? E uma das estratégias do PAEG era basicamente aproveitar um cenário de elevada liquidez internacional, tá? Muito como decorrência de reformas do sistema monetário nos Estados Unidos, do sistema bancário nos Estados Unidos ao longo da década de 50 e 60, que acabaram levando recursos para a Europa, recursos esses que eram reciclados e aplicados em países em desenvolvimento. Havia uma abundância de capitais internacionais em busca de projetos com maior retorno e igualmente de maior risco. Tá? Então, nesse período, a estratégia de desenvolvimento do Brasil era uma estratégia que nominalmente se chamava crescimento com endividamento. O país aproveitou essa abundância de capitais internacionais e propositalmente, não acidentalmente, recorreu a essa abundância de financiamento a juros baixos para alavancar o seu desenvolvimento. É por isso que nesse período o país cresce tão rápido e é por isso que nesse período a dívida do país cresce tão rápido também. E fazia sentido essa estratégia porque nesse momento, como eu falei, os capitais eram abundantes, as taxas de juros internacionais eram muito baixas e, obviamente, com esse incentivo do governo federal, os entes subnacionais também se endividaram. E a cidade de São Paulo não é diferente. Basta você ver a infraestrutura que foi criada na cidade de São Paulo nesse período para você ver o quanto que o endividamento foi relevante para esse período. E aquele crescimento que a gente observou de 6% nesse período, obviamente, tem muita relação com esse nível de investimento que foi proporcionado por essa dívida. Quando a gente já chega na década de 1995, 1990, esse cenário se altera bastante. Né? Já no final da década de 70, você tem uma mudança na política monetária nos Estados Unidos, que leva as taxas de juros internacionais lá para cima, e você tem um primeiro problema de rolagem da dívida no mundo inteiro, especialmente nos países de terceiro mundo e com reflexos óbvios na dívida dos entes subnacionais também e na dívida do município de São Paulo. Mas isso ainda vai sendo rolado, apesar do custo adicional, porque o país ainda, de certa medida, cresce. Esse crescimento se reduz bastante já na década de 1980, com as taxas continuando altas, mas os mecanismos de rolagem permanecem existentes. Você tem aí uma primeira leva grande de refinanciamentos já no final da década de 80, início da década de 1990. E
De 1995 a 1999, você tem uma situação específica da política econômica que acaba gerando reflexos também para o crescimento dessas dívidas. Tá? Obviamente, nesse período, a gente tem um crescimento econômico muito baixo, tá? Como parte da estratégia de contenção da inflação. E a gente também tem uma outra característica bastante especial, que foi a utilização da taxa de juros como âncora cambial. Então, a taxa Selic foi levada a níveis bastante elevados, como forma de atrair capitais para o país e segurar a elevação da taxa de câmbio. Por quê? De novo, pelos reflexos que a taxa de câmbio possui sobre a inflação. Então, como a meta principal era conter a inflação, a meta do Plano Real, o entregável principal era esse, a taxa de juros era utilizada como forma de manter a taxa de câmbio sob controle e, consequentemente, elevando todo o custo de financiamento do país inteiro, uma vez que a taxa Selic é a base para os financiamentos de todos os outros entes, e inclusive no setor privado. Né? O que isso significou em termos práticos para o município de São Paulo? Tá? Nesse período, o endividamento da cidade passa de uma vez a receita total do município para 2,3 vezes a receita do município. Então, ela mais do que dobra nesse período de 5 anos. Tá? O crescimento, em termos absolutos, foi de 7,7 bilhões de reais entre 96 e 99. Só que desses 7,7, 7,1 são encargos de correção monetária. Quer dizer, são encargos e correções monetárias, tá? Que tem juros e as correções. Ou seja, as condições de financiamento nesse período foram bastante desvantajosas, obrigando o município a fazer seguidas prorrogações da sua dívida, tomar novas dívidas em condições cada vez piores e fazendo, portanto, com que a dívida se levasse rapidamente, exclusivamente para pagar os juros da dívida que estava vencendo. Nesse gráfico a gente observa bem isso. Na linha nós temos a taxa Selic no período. Vocês podem ver que é uma taxa bastante elevada, mesmo que alguém diga, mas a taxa de inflação também era muito elevada. Se nós descontarmos a taxa de inflação dessa taxa Selic, ainda assim a gente vai ter taxas de juros bastante elevadas mesmo para o nível brasileiro. E aqui embaixo nós temos a dívida fundada sobre as receitas, que mostra aquele dado que eu falei no slide anterior, que saiu de uma vez a receita para 2,5 vezes quase a receita do município. Tá? Que isso impactou em termos de finanças públicas para o município? Né? Obviamente, se as condições de financiamento se tornaram mais desvantajosas e o município não tinha condição de fazer uma quitação integral daquela dívida no primeiro momento, porque envolveria paralisar todos os investimentos da cidade e existia um mecanismo de continuar rolando essa dívida, o que aconteceu foi que o município passou a gastar cada vez mais recursos do seu orçamento para pagamento de juros e encargos da dívida. Né? Isso foi, aos poucos, eliminando a capacidade do município financiar investimentos com recursos próprios. Né? Mas, de novo, nesse período, pré-lei de responsabilidade fiscal, o município ainda conseguia fazer captação de dívida. Né? Era possível para o município, se ele não tinha condição de investir com recursos próprios, captar dívida nova para fazer novos investimentos. E esse foi o mecanismo que foi utilizado durante todo esse período. Mas, de novo, como o orçamento foi ficando cada vez mais restrito, a margem de manobra foi diminuindo, você começa a ter os primeiros sinais de deterioração grave da situação de liquidez da cidade, dificuldade de pagar os seus compromissos de curto prazo com fornecedores, especialmente, tá? Um uso cada vez mais recorrente de adiantamentos de receitas orçamentárias, né, as AROs, aquelas dívidas de curto prazo voltadas a prover uma liquidez emergencial dentro do orçamento. E você tem uma outra característica que não é normal, mas que foi uma deturpação que aconteceu mais ou menos no mesmo período, que foi a emissão irregular de títulos da dívida do município para pagamento de precatórios, que acabou também contribuindo para um clima contrário à captação de recursos por parte do município, todo um clima de enxergar a dívida municipal como algo a ser combatido, como algo que não gera desenvolvimento, mas gera descontrole.
Esse trecho aqui, que eu retirei de uma obra que acho que foi inclusive passada como referência para vocês, para essa aula, é um trecho da dissertação de mestrado do ex-secretário de Finanças da cidade, Rogério Seron, que agora está no estado de São Paulo, em que ele resume basicamente isso que eu falei para vocês nesses últimos slides, né? Eu peço licença aqui para ler. Se por um lado é evidente que havia abusos na captação de recursos por parte dos entes subnacionais, por outro também é fato que os elevados juros, produto intrínseco e essencial da política macroeconômica, então pagos pelos estados e municípios, estavam igualmente no cerne dos problemas. Então, como eu falei, é claro que as despesas elas andavam numa velocidade bem mais rápida, tá? Que havia uma série de controles deficientes da dinâmica orçamentária do município. Por outro lado, não é fato dizer, com base nas informações que existem nos dados, que a origem da dívida se deve integralmente a um descontrole na parte dos gastos ou das receitas. Boa parte do acúmulo da dívida se deveu devido a condição macroeconômica ter se alterado completamente, a estratégia de desenvolvimento ter se alterado completamente, e dívidas que antes eram roladas a uma taxa muito baixa, de repente terem que ser roladas a uma taxa muito mais elevada. Essa, como eu mostrei, a dívida se elevou muito em razão do acúmulo de juros tendo que serem rolados. O que acontece, então, para culminar num contexto de renegociação da dívida do município com a União Federal, a primeira renegociação, aquela que aconteceu na virada da década de 1999. Estou chamando de primeira em relação à segunda, que é a de 2016, tá? Mas já havia outras, como eu falei. Mas o que acontece para chegar num momento em que fala, bom, para tudo e agora a gente vai ter que consolidar essa dívida e refinanciar porque a cidade não tem condição de continuar arcando com isso, né? De um lado, você tem algumas alterações no marco institucional e legal do país, que se por um lado foram importantes para estancar o crescimento do problema, por outro lado também precipitaram a situação de insolvência de boa parte dos estados e municípios, tá? Como um precedente do que viria depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos já aqui em 1998 a Resolução do Senado Federal, número 78, que impõe um maior rigor na realização de novas operações de crédito. E entre as exigências que são impostas por essa resolução, nós temos algumas que o município de São Paulo já começa a ter dificuldade de atender. Então, por exemplo, nós temos a imposição de limites para os gastos, para os serviços da dívida em relação à receita, tá? Você não poderia gastar mais do que X% do seu orçamento com amortização e juros, algo que existe até hoje. Você teria restrições também a operações dentro de um mesmo exercício e você não poderia pegar nova dívida se você tivesse dificuldade de realizar superávit primário. Ora, se o município há muito tempo vinha captando recursos para realizar investimentos, era óbvio que ele não conseguiria de uma hora para outra fazer superávites primários, tá? E todas essas outras condições também o município teria muita dificuldade de atender. Então, já em 1998, aquele mecanismo de rolagem que permitia que o município continuasse investindo, apesar de não conseguir financiar esse investimento com poupança própria, ele de uma hora para outra se interrompe. E o município fica com uma situação de que, opa, então agora, se eu quiser continuar investindo, eu vou ter que fazer um baita de um ajuste nas minhas despesas correntes ou elevar demais as minhas receitas correntes para que eu consiga fazer uma poupança própria para sim investir. E tinha uma série de intervenções que estavam ocorrendo, que não podiam ser paradas imediatamente. E mesmo que pudessem ser paradas imediatamente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, acho que todo mundo concorda que a cidade de São Paulo ainda não é uma cidade acabada, em que ainda existe uma série de intervenções que precisam ser feitas para permitir a continuidade do crescimento da cidade. Tá? Então, o que aconteceu diante desse problema? Bom, passa a existir uma pressão muito grande da parte dos municípios para que houvesse para eles também uma consolidação das suas dívidas, assim como houvera com os estados com a aprovação da Lei 9496 em 1998, o que culmina no ano de 1999 com a publicação da MP 1811, que acaba por ser, depois de muitas
conversões, o seu texto final fica na 2185, edição 35 do ano de 2000. Tá? Nesse período, com base nessa medida provisória, o que acontece? A União basicamente assume toda a dívida do município com os diversos credores, e o principal credor era o Banco do Brasil, que tinha a titularidade da maior parte da dívida mobiliária do município, o que levanta uma questão interessante, que na última vez que eu vim, no ano passado, um aluno me perguntou, mas o que teria acontecido se o município não tivesse sido resgatado pela União naquele momento? Né? O município não pagaria a sua dívida, porque não tinha a menor condição, e é difícil especular, mas provavelmente o Banco do Brasil suportaria o calote. Não sei qual era a condição do balanço do Banco do Brasil para absorver aquela perda naquele momento. E grandes chances de eu ter transformado uma dívida, um problema que era fiscal, em um problema também de natureza bancária, com uma série de riscos à própria confiança no sistema. Tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em não, deixa quebrar em termos. Tem que ver quem é o credor. O credor consegue suportar essa perda? Porque a cidade, se ela não tiver condição de pagar, ela não vai parar simplesmente as suas outras obrigações de natureza constitucional também para pagar os credores. Na hora do vamos ver, é uma briga de foice, por quem fica com o seu quinhão. E os credores têm a sua forma de se autossatisfazer também, muitas vezes com cláusulas nos contratos que prevêem a possibilidade de sequestro dos recursos, de constitucionalidade muito duvidosa, mas a gente vai chegar nessa discussão mais para frente, mas o fato é que provavelmente nesse momento você teria transformado uma dívida de natureza fiscal, um problema de natureza fiscal em um problema também de natureza financeira. E ciente desse problema, a União obviamente não deixa isso acontecer e resolve assumir a dívida junto aos credores originais e, por sua vez, se tornar ela credora do município de São Paulo, consolidando assim a sua dívida. E quais eram as condições para que isso acontecesse? Havia condições favoráveis por parte dos municípios e estados e havia uma série de contrapartidas que os municípios teriam que seguir. As condições favoráveis naquele momento eram: essa dívida ia ser refinanciada em 30 anos, tá? A partir do ano 2000. Além disso, ia ser utilizada a tabela price, isso não é uma coisa muito favorável, mas basicamente dava alguma previsibilidade para o valor das parcelas. Tá? Além disso, a gente teria uma taxa de 9% ao ano, tá? Com capitalização mensal. Essa taxa ela poderia ser reduzida em alguns cenários específicos, mas a taxa inicial prevista na MP era de 9%, e sobre essa taxa de 9%, haveria ainda uma atualização monetária pelo IGPDI. Tá? Então essa taxa de 9% era uma taxa real, capitalizada de forma a juros compostos por 30 anos. E quais eram os benefícios, né, além desses, os benefícios mais claros dados pela MP? Bom, o primeiro deles era o seguinte: a taxa de juros ela era reduzida de 9% para 6% se o município fizesse uma amortização extraordinária de até 20%, de pelo menos 20% da sua dívida em até 30 meses. Essa taxa de juros cairia para 7,5% se o município fizesse uma amortização extraordinária de pelo menos 10% em até 30 meses, e a parcela da dívida ficaria limitada a 13% da receita líquida real. Eu ressalto esses pontos aqui, porque vocês vão ver mais à frente que boa parte do problema tem a sua origem nessas supostas benesses aqui, né, nos mecanismos que foram criados aqui dentro, que acabaram se acumulando com outros fatores e provocaram uma elevação não prevista dessa dívida. Tá? E como garantia dessa dívida, a União teria a possibilidade de reter recursos do FPM por meio do seu agente financeiro, que era o Banco do Brasil. Tá? Além dessa garantia aqui, o contrato prevê uma outra, tá? Que é a possibilidade de bloquear os recursos direto das disponibilidades do Tesouro. Mas essa é de constitucionalidade duvidosa, então a gente não explora muito ela, porque acho que só foi testada uma vez também, né, e o município conseguiu uma cautelar para afastar. Mas essa é a vida real versus o direito financeiro da Constituição, né? Se vocês forem olhar, todos os contratos de dívida no Brasil envolvem essa cláusula, tá? De ente público com o governo federal.
tinha os títulos podres lá para serem pagos pelo Estado. Quando o Itaú cobra do Estado, o Estado se nega a pagar, até porque ele cobrou em execução simples, não por precatório. E aí a Secretaria do Tesouro impõe como sanção ao Estado por descumprir o pagamento ao Banco Itaú a retenção do FTE diretamente, como se fosse um descumprimento do... E foi testado no judiciário nesse momento? Ou... Nós testamos no judiciário, não ganhamos em nenhuma instância, perdemos tudo. Olha só, ainda era um banco privado que estava se valendo de uma previsão do contrato de quando era um banco público. É só porque ele comprou o Banestado, que fazia parte do contrato. Como o Itaú comprou o Banestado, que fazia parte do pacote da privatização dentro desse socorro, né, aos estados, e como nós firmamos o contrato com a União, a União interpretou que podia aplicar a regra em favor do Banco Itaú. Ocorre que o STJ nos deu ganho de causa na ação judicial proposta pelo Itaú, que foi equivocada. Hoje o processo voltou para o Paraná e o Itaú está tendo que usar a execução se submetendo ao precatório. Obrigado pela intervenção, e isso mostra um pouco de como a dinâmica, a prática do direito financeiro consegue ser bastante diferente, muitas vezes, do texto frio da lei, o que invoca a necessidade de maiores estudos por parte da academia, que é o que eu sempre falo para o professor, né, de como as coisas efetivamente estão ocorrendo, até para socorrer os agentes públicos num momento de conflito como esse, né? Porque, como eu falei, as decisões têm que ser tomadas rápidas, muitas vezes com pouca base em doutrina, exclusivamente com a sua interpretação do que está previsto na lei, muitas vezes leis que são escritas por economistas e não por advogados, porque muito do que se escreve sobre finanças públicas no Brasil tem como origem os estudos dos economistas e pouco dos advogados. A gente acaba nessa situação de leis escritas pensando em um problema, tendo que ser interpretadas para outros problemas, com prazo muito curto e sem suficiente digestão por parte da doutrina. O que o município entregava em contrapartida para obter todos esses benefícios, né? Basicamente, o município se comprometia a manter o seu nível de endividamento abaixo de uma vez a receita líquida real, tá? Que foi um conceito que foi estabelecido nessa própria medida provisória, que é semelhante à receita corrente líquida, mas muda um pouquinho. De todo modo, esse era um limite que era abaixo de 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, se alguém falar, mas qual que é o limite de endividamento dos entes subnacionais, municípios, você vai ter que perguntar, depende, ele ainda tem contrato vigente com o governo federal ou não? Porque se ele tiver, certamente ele está submetido a essa medida provisória e o limite dele é de uma vez a receita líquida real e não 1,2 vezes a receita corrente líquida. E é um ponto interessante também para recorrer de questão de concurso, né? Porque pode questionar esse ponto, pensei nisso agora. Vamos lá. Um outro item importante era o seguinte: ficava limitada a emissão de títulos de dívida, então a dívida mobiliária dos estados e municípios, a partir daquele momento, não poderia mais crescer, tá? Pelo menos até o final desse contrato. Aqui suscita uma questão interessante também, que é o seguinte: já nessa lei complementar de 2014, a 148, que eu vi que vocês estavam discutindo antes, e que é a base da renegociação mais recente, tem uma previsão lá que ninguém discutiu, que fica proibida a emissão de títulos da dívida por parte de estados e municípios. Então, por meio de uma lei complementar, de novo a gente pode discutir a constitucionalidade disso, né, mas por meio de uma lei complementar, tolheu-se um instrumento de financiamento da parte dos estados e municípios sem qualquer manifestação de vontade por parte deles. Aqui você tinha um contrato, você tinha uma MP que autorizava a União a consolidar a dívida e o município assinava um contrato em que ele aderia a essa cláusula, dizendo que ele não ia emitir dívida mobiliária durante o período daquele contrato. Já na Lei Complementar 148, é independente da adesão aos termos dessa lei ou não, fica proibida a emissão de títulos da dívida de estados e municípios. Então, um outro ponto importante era o controle das despesas de pessoal, com um rigor um pouco maior, ajustes no sistema previdenciário, então alguns entes sequer tinham contribuição sobre os seus servidores, o município de São Paulo tinha, mas a uma alíquota menor, e todo mundo teve que se obrigar a instituir o regime com contribuição dos servidores,
a uma alíquota de 11%. Tá? Então, isso também foi um ajuste importante da parte dos entes subnacionais. E, além disso, todos os entes eram obrigados a manter superávit primário suficiente para pagar as parcelas da dívida com a União. Qual que era o objetivo almejado com essa medida provisória? Era declaradamente e expressamente dar um subsídio para os municípios. Tá? Isso está na própria mensagem presidencial que encaminha o projeto de lei para o Congresso. Está escrito textualmente: como a taxa de juros paga sobre a dívida renegociada é menor que o custo de captação da União, existe um subsídio aos estados e municípios. E se nós fôssemos observar a diferença da taxa Selic para o indexador do contrato, que era IGPDI mais 9, no período logo anterior, aqui se não me engano são 3 anos anteriores, o que a gente vai ver é que efetivamente existia uma diferença de 23 pontos percentuais entre a Selic acumulada nesse período e o IGPDI mais 9. Então, o que o governo federal estava fazendo era efetivamente dar uma prorrogação da dívida, colocando a cenourinha, falando, olha, você vai ter mais 30 anos, etc, e eu vou te dar um subsídio, e em contrapartida, você vai fazer todo esse ajuste aqui, que eu estou te obrigando a fazer, de impor uma alíquota adicional para os seus servidores, de fazer ajustes, e etc, tolher o seu direito de emitir dívida mobiliária, porque você está recebendo esse benefício, tudo bem? Então, houve contrapartidas, não foi um benefício que foi dado de forma unilateral e que só os municípios se beneficiaram. Mas esse ponto é importante porque estava previsto um subsídio por parte da União e isso era essencial para o equilíbrio desse contrato. Tá? Mas no custo do contrato o que se mostrou é que o juro composto... O que se mostrou foi exatamente isso daqui. Olha só, na prática, o que aconteceu foi exatamente o inverso do que havia sido previsto. Tá? A dívida do município de São Paulo, em 2000, quando ela foi consolidada nesse grande contrato, ela era de 11,3 bi. Tá? O saldo devedor, em 2013, quando a discussão sobre a aprovação dessa lei de refinanciamento começou a ganhar peso, ela já estava em 58 bilhões de reais. Tá? E o valor pago pelo município de São Paulo ao longo de todos esses anos tinha sido de 22 bilhões de reais. Ou seja, o município tinha pago já o dobro da sua dívida original e ainda assim ele estava devendo 58 bilhões de reais. Não tinha previsão nenhuma disso ser amortizado dentro do prazo de 30 anos por conta daqueles aspectos operacionais do contrato que eu mencionei lá atrás e que eu vou resgatar. O que aconteceu em termos de spread, né, que estava se prevendo um subsídio? Na verdade, quem subsidiou a União foi o município. A Selic, no período de 99 a 2013, acumulou 606%, e o IGPDI mais 9 acumulou 1000%. Tá? Então, uma diferença aqui de 66%, que não é pontos percentuais. Tá? Por que isso aconteceu? Se a gente quebrar o IGPDI nos seus componentes, a gente começa a ter um feeling do porquê isso aconteceu. Tá? Então, como vocês sabem, o IGPDI ele tem uma influência muito grande do câmbio, tá? Por meio da sua perna de índice de preços ao atacado. Se nós formos olhar aqui embaixo, em termos de comparação, o IPCA, durante todo o período, o que a gente vai ver é que o IPCA ele cresce de maneira relativamente estável, amortecendo muito fortemente os choques no câmbio. Por outro lado, se a gente for olhar a variação do índice de preços ao atacado em relação ao câmbio, a gente vai ver que os momentos em que ele dá um salto são justamente os momentos em que a taxa de câmbio dá um salto. Então a gente tem aqui um primeiro momento no segundo semestre de 2002 e depois em 2009. Em 2002 todo mundo lembra que foi a eleição do Lula, que levou o dólar lá para 4, e aqui depois em 99 a crise do subprime, de novo todo mundo sem saber qual que era o preço dos ativos justo, tira dinheiro dos países em desenvolvimento e obviamente o país sofre aqui com uma elevação da taxa de câmbio. O índice de preços ao atacado sobe para refletir esse aumento da taxa de câmbio e o IGPDI
sobe também de maneira um pouco mais amortecida, mas sobe também sensivelmente nesse período. Então vejam só que coisa genial. O município de São Paulo tinha uma dívida em reais, que na verdade era indexada ao dólar. Era quase como ter uma dívida externa nesse período, né? Só que o pior, porque você não tinha nem o benefício de uma taxa de juros internacional, que seria bem mais baixa, né? Você tinha uma taxa de juros fixada em 9% e que era, além de tudo, indexada na prática ao dólar. É isso que leva aquele spread em favor da União no período. Tá? Qual que é o resultado disso sobre as operações de crédito realizadas pelo município? Porque lembrem que eu falei no início que no momento em que as condições de financiamento começam a ficar mais desfavoráveis, o município passa a gastar todo o espaço que ele tinha de receitas correntes para pagar as despesas com juros que passaram a se elevar, né? Então, ele dependia das operações de crédito para continuar realizando investimentos. O que acontece a partir da publicação da LRF e da consolidação da dívida com a União? Bom, o que acontece é exatamente isso. De 95 a 99, o município capta, na forma de operações de crédito, 5,2 bi. Já de 2000 a 2004, apenas 1 bilhão de reais. Tá? E nesse período, esse 1 bilhão de reais que é captado, na verdade, é o desembolso de operações de crédito que haviam sido contratadas no período anterior. Porque praticamente nada foi contratado já nesse segundo momento. De 2005 a 2010 isso fica extremamente claro, com menos de 100 milhões de reais captados em operações de crédito, o que para um município como São Paulo significa nada, são operações muito pequenas para a realização de investimentos em compra de maquinário, computadores, reforma de prédios públicos, coisa bem pequena mesmo, em empréstimos especiais para modernização da administração, não para investimentos de fato. E a mesma coisa acontecendo de 2010 a 2015, aqui não é 2051. Tá? Qual que é o resultado para a gestão pública municipal, então? Bom, o que você tem é, como eu falei, uma dificuldade muito grande do município continuar realizando investimentos, você tem uma deterioração grande da situação de liquidez do município, e você gera uma situação no início dos anos 2000, em que o município passa a ter dificuldade de pagar os seus compromissos correntes. Lembrem-se que eu falei lá das condições lá atrás do contrato da dívida, que se previa uma benesse que o município poderia ter uma taxa de juros de 6% se ele fizesse uma amortização da dívida de pelo menos 20% em 30 meses, certo? O que eu não falei para vocês é o seguinte, a medida provisória permitia que você falasse antes se você ia fazer a amortização ou não. Então, o que o município falou? Falou, ó, eu vou fazer a amortização, e se você falasse que vai fazer a amortização, a taxa de juros já era a mais baixa desde o início do contrato. Tá? Então, a parcela seguinte já era paga com 6%. Mas o que acontecia? Se você não fizesse a amortização, então a taxa de juros era de 9% e o saldo devedor era recalculado como se fosse 9% desde o início do contrato. O município adotou a seguinte estratégia, isso na gestão do Pita, se eu não estou enganado. Olha, vamos fazer a amortização. O município tem 2 anos para fazer, 2 anos e meio para fazer a venda do Pacaembu, e aí a gente vende o Pacaembu com o recurso que a gente adquirir da venda do Pacaembu, a gente paga esses 20% da dívida e continua com a taxa de juros de 6%. Como todo mundo sabe, o Pacaembu ainda não foi vendido, e o município não conseguiu, estamos tentando, e o município não conseguiu fazer essa amortização extraordinária. O que acontece? De um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, a dívida do município sobe de 16,2%, 2 bilhões, em dezembro de 2002, para 17,2%, falei por cento, mas é bilhões de reais, em dezembro de 2002. Tá? Um aumento de 1,4 bilhão de reais do dia para a noite. Venceu o prazo de pagamento, a dívida foi recalculada e ela aumentou. Por que tinham previsto isso de amortização? Porque a medida provisória foi em grande medida cópia do que havia sido praticado com os estados. O que ninguém lembrou
foi que os estados tinham ativos de valor, eles tinham os bancos públicos, que foram vendidos efetivamente para fazer a amortização dessa dívida. Os municípios não tinham ativos de grande valor para vender e fazer dinheiro para pagar a dívida. Então, obviamente, o município de São Paulo não amortizou e a sua dívida foi recalculada a 9%, tá? Porque a possibilidade de fazer poupança para amortizar também era muito limitada pelos motivos que eu já falei. O que aconteceu do lado da política da gestão fiscal foi finalmente uma grande consolidação das dívidas que havia com fornecedores, já no início da gestão Serra, tentando se racionalizar aquele histórico de compromissos em aberto que foram levados de uma gestão para outra, bastante em consequência desse esgarçamento da capacidade financeira do município. Aqui o resultado em termos de investimentos. Como eu falei para vocês, os investimentos dependiam muito da realização de operações de crédito. A partir do momento que eu limito essa estratégia da cidade de São Paulo, os investimentos da cidade também caem absurdamente. A gente tem aqui uma média, ou um número próximo, entre 37% e 40%, tá? Na segunda metade da década de 90. E essa taxa cai para cerca de 7% já na segunda década dos anos 2000. Bastante em consequência da limitação à capacidade de realizar operações de crédito por parte do município. Os investimentos sofrem bastante nesse período. E o que previa a lei de responsabilidade fiscal com relação ao nível da dívida do município nesse período, né? Bom, essa daqui era a trajetória que desde a aprovação da lei de responsabilidade fiscal deveria ser adotada por todos os entes que estivessem acima do limite de 120%. Então, como vocês lembram, tinha lá uma previsão linear de que essa dívida deveria cair desde 2000 até 2016, quando a partir de então haveria restrição a transferências voluntárias por parte da União e mais uma série de consequências. Tá? Aqui em cima o que a gente tem é a trajetória real da dívida do município no período. Então, a gente previa que a dívida fosse caindo até chegar no 120% e, na verdade, a dívida subiu durante todo esse período. E os momentos em que ela caiu se devem mais ao fato de que a receita subiu, tá, do que efetivamente ao valor absoluto da dívida ter caído. Qual que era o saldo devedor previsto no contrato da dívida, né? A dívida deveria ser paga até 2030, havia 30 anos, e o contrato previa aquele limite de pagamento de 13% da receita líquida real, que eu falei para vocês. E essa é uma das origens do problema também. Se por um lado isso previa que o município não tivesse que gastar muito do seu orçamento com o pagamento da dívida, fato é que também impedia que o município amortizasse a dívida. Porque se eu estou limitado em 13% e só os juros acumulados no período já são superiores a 13%, eu nunca começo a amortizar essa dívida. E isso, pelo contrato, ia sendo acumulado num saldo, no que era chamado de saldo resíduo, e o contrato previa que se em 2030 houvesse saldo resíduo, que se imaginava que se houvesse seria uma coisa pequena, porque só em algumas situações extraordinárias a parcela passaria de 13%, esse saldo deveria ser quitado integralmente em 10 anos, sem a trava dos 13% da receita líquida real. Tá? Então, o que aconteceria com o município de São Paulo se não houvesse a renegociação da dívida? Aconteceria aqui essa trajetória prevista na linha vermelha. A dívida ia crescendo continuamente até 2030, porque pela dinâmica, não havia como o município fazer amortizações dessa dívida. Tá? O município sequer conseguia pagar a taxa de juros acumulada. E, a partir de 2030, o município teria 10 anos para pagar. A gente chama esse gráfico aqui internamente, carinhosamente, de corrida ao abismo. Porque o que aconteceria era exatamente isso. Chegando em 2030, o município teria que destinar mais de metade do seu orçamento para pagar a dívida com a União, e obviamente nesse momento ele declararia a insolvência, pararia de pagar essa dívida, porque ele não deixaria de cumprir com as suas obrigações com o cidadão de São Paulo para fazer esse pagamento. Aconteceria isso nesse momento. Na verdade, o que aconteceu foi uma negociação para que nós não chegássemos a esse ponto, que seria extremamente trágico, né? Foi proposto, então, um projeto de lei que ganhou o número de PLP 238 em 2013. E se o PLP fosse aprovado,
aí o que a gente esperava seria essa dinâmica aqui do verdinho. Tá? Imediatamente o saldo devedor cairia, porque haveria um desconto com base na diferença, no subsídio que o município deu à União durante esse período. Isso seria dado como desconto para voltar para a mens legis original da MP. Tá? E a partir desse desconto mudaria também o indexador para ser Selic ou IPCA mais 4, dos dois o menor, e dentro desse novo cenário, o município de São Paulo chegaria a 2030 com essa dívida integralmente amortizada. Foi então que foi aprovada a Lei Complementar 148, exatamente nestes termos e com este objetivo. Só que a Lei Complementar 148, como normalmente as leis nesse mundo, ela trouxe algumas expressões que são bastante comuns, mas que depois foram interpretadas de uma maneira que gerou um litígio entre a União e o município, que a gente vai explorar na segunda parte dessa apresentação. Tá? Que expressões são essas? Então, basicamente, a lei complementar prevê que a União é autorizada a adotar nos contratos, tal, não sei o que, as seguintes condições, que seriam aplicadas a partir de 10 de janeiro de 2013. Tá? Os juros seriam calculados, como eu falei, a uma taxa nominal de 4%. A atualização do saldo devedor antes da aplicação dos juros seria feita pelo IPCA e os encargos ficariam limitados a Selic. Tá bom? Então, se o IPCA mais 4 ficasse acima da Selic, eu ia aplicar só a Selic. O que já traz uma certa dificuldade operacional aqui, porque a Selic, como vocês sabem, incorpora também a atualização monetária. Né? Então, eu tenho que fazer uma ginástica matemática aqui para conseguir atualizar e aplicar essa dinâmica nos contratos, mas tudo bem. Dizia também no artigo 30 que a União é autorizada a conceder desconto, que é justamente aquilo que eu falei, só que a lei previa mediante aditamento contratual. Então, era claro que era necessário que fosse realizado um aditamento do contrato para que todas essas condições pudessem valer. E havia também uma previsão de que a União estava autorizada a adotar aqueles benefícios. Tá? A gente tinha uma série de argumentos favoráveis à adoção desses benefícios naquele momento. Tá? Basicamente, bom, em primeiro lugar, o que a gente está fazendo não é um bailout, não é um resgate do município. Tá? O que a gente está fazendo é um reequilíbrio do contrato, porque se nós formos olhar lá atrás, lá no Código Civil, a gente vai ver que isso está claramente previsto em contratos de natureza continuada, que se a prestação de uma das partes se tornar extremamente excessiva, onerosa, em relação ao que havia sido pretendido originalmente, pode-se fazer um reequilíbrio das prestações. Tá? Então, nós tínhamos esse argumento a nosso favor, porque se nós fôssemos olhar todo o histórico da negociação, o que aconteceu não era o que tinha sido pretendido pelas partes, e as prestações do município se tornaram extremamente onerosas. Nós estaríamos voltando à mensagem original do legislador. Tá? Além disso, nós, se não negociássemos, chegaríamos a uma situação de insolvabilidade do município no médio prazo, tá? Inclusive começando a atrasar pagamentos de fornecedores e servidores, o que não interessaria para ninguém, especialmente para o governo federal, uma vez que isso teria consequências sobre a economia do país inteiro. Como eu falei, o município representa 12% do PIB nacional. Isso permitiria ao município uma retomada dos investimentos, porque geraria uma economia no fluxo de pagamentos da dívida imediatamente de por volta de R$1 bilhão. Tá? E, além de tudo, melhoraria o perfil de crédito da prefeitura. Então, a prefeitura poderia passar a retomar, fazer operações grandes, sejam elas operações de crédito ou mesmo contratos de longo prazo, em que esse perfil de crédito faz diferença para que o município faça um bom negócio. E essa melhora do perfil de crédito estava claramente demonstrada num relatório da FIT, que, ao conceder ao município de São Paulo o grau de investimento antes mesmo da renegociação da dívida, expressamente reconheceu que o fazia porque acreditava que a União honraria com o previsto na Lei Complementar 148 e que, ao fazê-lo, a situação do município se transformaria imediatamente da água para o vinho, se tornando uma situação de absoluta tranquilidade em relação aos seus pares. E, por isso, o município mereceria ganhar o grau de investimento naquele momento. Tá? Esse gráfico aqui eu vou passar porque ele basicamente sintetiza o que eu falei da diferença do que seria economizado pelo município
que é toda essa área mais escura aqui, em relação aos dois cenários. Bom, quais eram os argumentos contrários, basicamente? Bom, algumas pessoas se insurgiram dizendo que isso representaria uma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 35, que determina que é vedada a realização de operação de crédito entre entes da federação, ainda sob a forma de inovação, financiamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Tá? Algumas pessoas disseram que isso contrariaria a LRF, mesmo se tratando de lei complementar, porque diziam que a LRF era uma lei mais geral, era uma lei específica sobre o tema de endividamento e que ela, na verdade, está dando as regras sobre o sistema de finanças públicas e não poderia ser alterado por uma lei específica prevendo em sentido contrário ao dela. Como contra-argumento, a gente pode dizer que várias pessoas de peso dizem que o próprio artigo 35 da LRF é inconstitucional. A gente também teria o argumento que foi muito utilizado pela imprensa, que é o argumento do risco moral, tá? E aqui eu trago um dos grandes representantes desse argumento, dizendo que não, isso é resgate, se eu deixar a cigarra se safar dessa daí, ela vai continuar cantando durante todo o verão e etc. E os municípios e os estados estão exatamente nessa situação. Isso é um resgate de dívida, é injusto com quem paga suas dívidas no momento certo e etc. Esse era um argumento que a gente teve que lidar, principalmente junto à imprensa. Tá? Além disso, havia o argumento de os impactos disso sobre o endividamento do governo federal. E esse foi um argumento que logo no primeiro momento em que quando foi aprovada a lei, que nós fizemos a provocação para o governo federal, falou, então, governo federal, vamos sentar aqui para aditar, né? O negócio está simples, a lei já previu todas as condições, vocês já devem ter aí um modelo pronto do contrato para a gente aditar, vamos sentar para aditar. E a União começou a apresentar uma série de óbices, dizendo, não, a lei precisa primeiro ser regulamentada, ainda não sabemos como que vai ser a aplicação dessa lei. Mas além disso, existe uma série de problemas relacionados ao impacto disso sobre a União, e é por isso que a lei autoriza a União, porque eu preciso ver o momento exato de realizar essa renegociação para que isso não prejudique as estatísticas fiscais da União. E nós fomos aos poucos trabalhando cada um desses argumentos, mostrando quais eram verdadeiros e quais eram mentirosos até chegar, ou equivocados, até chegar no cerne da questão. Tá? Então, o primeiro argumento era o efeito sobre o endividamento federal. A gente falou, tá bom, vamos ver se essa renegociação com o município afeta o endividamento federal. Lembrando que a dívida do município era a maior, o município era o que receberia o maior desconto. Então, quase todo o impacto sobre o endividamento federal estaria concentrado na renegociação com o município de São Paulo. Tá? Então, se a gente fosse olhar ali, a dívida mobiliária da União, em janeiro de 2013, era de 2,7 trilhões. Tá? O crédito que a União detinha contra o município era de 53 bilhões de reais. Tá? O desconto a ser aplicado, tá? Esse daqui era o desconto, na verdade, era o crédito que representava o desconto. Não, desculpa, isso daqui era o valor integral da dívida. O desconto a ser aplicado em janeiro de 2013 representava só 1% da dívida bruta da União. Então a gente estava fazendo um baita de um escarcéu, provocando um conflito nas relações entre entes federativos por causa de 1% da dívida bruta da União. Se ela fizesse um ajuste, por menor que fosse, no seu próprio orçamento, ao invés de jogar o preço do ajuste para o orçamento municipal, isso seria compensado com folga muito mais rapidamente. Tá? Qual que era o impacto sobre o endividamento consolidado do setor público, que é o que realmente interessa e é o que é divulgado para a população? Porque a população não fica olhando, os economistas não ficam olhando para o endividamento do governo federal exclusivamente. Quando é divulgado, divulga-se qual que é o endividamento do setor público consolidado. Qual que é o impacto sobre o endividamento consolidado do setor público? Nenhum. Por quê? Porque o crédito que ela tem contra mim é a dívida que eu tenho com ela. Se eu abater a minha dívida, eu abato o crédito e o resultado é zero. Tá? Então nós mostramos, olha, esse argumento é furado. Apresentem um novo argumento do porquê que a gente não pode realizar essa renegociação agora. Então apresentou-se o seguinte argumento. Não, renegociar esta dívida agora afetará o resultado primário da União. Como vocês não podem influenciar o resultado primário da União, então a gente não pode fazer essa renegociação agora. E de novo a gente foi, por meio de argumentos técnicos, demonstrando que aquilo era um equívoco. Tá?
Basicamente porque, se nós formos observar lá os manuais de estatística fiscal e ver como é calculado o superávit primário, o que a gente vai verificar é que eventos como esse, seja de reconhecimento de dívidas ou perdão de dívidas, eles não são reconhecidos aqui dentro do campo de necessidade de financiamento do setor público, que é a linha a partir da qual eu começo a calcular o resultado primário. Mas qualquer efeito sobre a dívida líquida do setor público relacionada a reconhecimento de esqueletos ou perdão de dívida passada é reconhecido aqui, ó, em outros ajustes patrimoniais. Então não tem impacto nenhum, de novo, sobre o superávit primário da União. Tá? Então falou, União, fala a verdade, qual que é o real argumento pelo qual vocês não querem fazer a renegociação? Porque, de novo, esse argumento que vocês estão dando aqui, a gente consegue mostrar que está equivocado. Aí a União realmente revelou qual que era o argumento. Ela falou, olha, a verdade é a seguinte, se vocês fizerem a renegociação da dívida, o que vocês precisam pagar para mim de juros e dívida vai se reduzir em cerca de R$1 bilhão imediatamente. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Falou, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vai gastar. A cidade precisa de uma série de investimentos. Então o que a gente vai fazer vai ser gastar. Falar, só que quando vocês gastarem esse dinheiro, o que vocês vão estar fazendo? Despesa primária. O que vocês fazem quando vocês pagam a dívida para mim? Despesa não primária. Então, quando eu somar o superávit primário atingido por todos os entes, eu vou ver que o superávit primário do setor público vai cair em R$1 bilhão porque vocês não fizeram essa economia. Aí fala, então o que você está querendo é atingir a sua meta de resultado primário que você definiu na sua LDO sem consultar ninguém, impondo a mim o ônus de fazer a economia que você é incapaz de fazer. Falando em termos bem claros, era basicamente esse o discurso que se revelou naquele momento, né? E foi um dos principais argumentos da discussão que se deu posteriormente e que eu vou passar agora para o Robson para que possa explorar melhor como essa discussão foi parar no judiciário. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Olá a todos. Olá, professor, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui à nossa casa, né, a São Francisco. Ainda mais para tratar um tema tão do nosso gosto, né? Direito financeiro, né? O ápice do conhecimento. Né? Gostei disso. Passamos realmente pelo tributário, agora estamos no financeiro. E saudar a todos que estão aqui presentes, né, os alunos, aí, parabéns. Eu faço eco às palavras do Luiz, a gente sente muita falta de doutrina em matéria financeira, a gente sempre conversou sobre isso, uma loucura, né? Em tributário, qualquer vírgula da lei tem tese de doutorado, né? Financeiro não tem nada. Até, aliás, eu começaria falando de um ponto, eu falei da outra vez, acabei esquecendo de falar, Luiz, eu me sinto na obrigação de falar um pouquinho de um ponto que você falou rapidamente, da portaria intersecretarial número 1 de 2005, foi um dos primeiros atos do governo Serra. Você mostrou isso como um sinal, né, de reconhecimento da situação precária das contas municipais. De verdade, era mesmo. Só queria destacar que isso não foi nenhuma novidade. Eu até falo com tranquilidade porque eu era o chefe da assessoria jurídica nesse período lá e era também no governo Marta. Então eu participei tanto desse ato aqui, eu redigi inclusive ele, falo com maior tranquilidade porque acho que não é nem motivo de orgulho, e também porque eu não inventei nada, eu copiei do governo Marta. Ele não foi o primeiro, ele foi praticamente repetição do mesmo ato no início do governo Marta. E por que foi feito isso? Por um problema que toda a gestão tem no último ano de mandato, de atender a lei de responsabilidade fiscal. E aqui um parênteses lembrando que a LRF foi aprovada em 2000, no último ano do mandato dos prefeitos, né? Era o último ano do mandato do Pita, quando ele assinou esse acordo aqui. E o governo Marta, né, que começou a partir de 2001, foi o primeiro que teve que fechar as contas respeitando o artigo 42 da LRF e todas aquelas questões. E ninguém sabia muito como atender aquele artigo 42. Aliás, uma dúvida que persiste até hoje, né? Até hoje. E uma coisa que foi feita foi o cancelamento de empenho não liquidado, que é algo que a gente tem que fazer em algum momento, né? A gente tem essa dificuldade porque o trabalho dentro da gestão, vocês devem imaginar, não é nada cooperativo. As secretarias não querem cancelar empenho, mesmo que elas não tenham nenhuma condição de realizar aquela despesa. E no município do tamanho de São Paulo, é muito difícil da Secretaria de Finanças ou de Planejamento controlar isso. Então, o que a gente faz? Alguns meses antes, a gente segura os novos empenhos, congela o sistema e diz, olha, quem não liquidar em tanto tempo, a gente vai cancelar os empenhos.
porque senão a gente tem um problema muito sério na apresentação das contas no Tribunal de Contas. A gente até tentou defender no Tribunal de Contas que eles levassem em consideração as despesas liquidadas, né, para fins do artigo 42, mas como o tribunal leva em consideração a despesa empenhada, tem que ser cancelado mesmo. Talvez o governo Marco tenha sido muito audacioso no cancelamento, e aparentemente foi. E o que fez o governo Serra quando entrou? Por orientação de nós, procuradores, dos gestores da própria secretaria. Aliás, a mesma orientação, isso que é legal de ser funcionário de carreira, que eu dei para o Haddad no começo da gestão. Passa a régua, né? Faz essa portaria, chama os fornecedores e vê exatamente qual despesa foi realizada, para a gente saber qual é o valor efetivamente da dívida deixada, essa dívida corrente deixada pelo governo anterior. Eu acho que é bastante saudável, né? Claro que a situação no começo do governo Haddad nem se comparava à situação no governo Serra, mas só para fixar que essa portaria intersecretarial não foi algo inventado ali naquele momento, ele foi uma repetição de uma ferramenta do Sayad, né, do João Sayad, que era o secretário de Finanças no começo do governo Marta. Em relação ao contencioso judicial que se inseriu nessa disputa que o Luiz tão bem trouxe para a gente, eu acho muito interessante, até mais agora que a gente conversava ontem, depois de um tempinho, um pouco de afastamento, a gente percebe que realmente foi um momento de esgarçamento da cooperação federativa, foi muito curioso. Não é uma aula de processo, a gente não está interessado aqui nos pontos, mas esse processo especificamente não foi um processo comum como outros que nós temos contra a União. As nossas ações contra a União são ações entre amigos, praticamente. A gente leva ao judiciário porque precisa ter um mediador, muitas vezes, para resolver um problema imparcial. E essa ação aqui foi uma ação ao tipo das ações cíveis empresariais, em que há desconfiança de parte a parte. Você fica imaginando o que a outra parte vai fazer, o que é péssimo numa federação, é desnecessário dizer. E por que essa desconfiança, né, que levou a tudo isso? Basicamente isso que o Luiz falou, em 2014, é isso? 2015? Tem até... deixa eu olhar minha linha do tempo aqui para não me enganar. Em 2014 foi aprovada a Lei Complementar 148, e essa lei, ela vinha sido pedida pelos municípios desde a época da Marta, desde de 2001, um ano depois do acordo, já se percebia que a gente não ia conseguir pagar aquela amortização extraordinária, que os juros iam subir para 9% e a coisa ia degringolar. Então, desde aquele momento já se pensava, já se tentou negociar. Todo o governo Serra se tentou negociar, se tentou alterar isso aí. Durante o governo Serra se pensou muito já em judicializar a questão por um outro enfoque, talvez, de se conseguir autorização para operação de crédito externa para rolar essa dívida, né? Até com base no dispositivo da Lei de Responsabilidade que prevê essa operação de crédito, mas que, se não me engano, fala especificamente de dívida mobiliária, né? Que você fica vedado as operações de crédito em determinadas situações, exceto para rolar em condições mais favoráveis a outra. Mas isso nunca foi adiante, até por conta do problema político que isso gera, do município de São Paulo entrar em conflito com a União. Em 2013, início da última gestão, o diálogo evoluiu muito, até porque a situação, o abismo já estava se aproximando ali, muito município já estava à beira da bancarrota, estados também. Estão ainda, né, na verdade, em muitos aspectos. Já foram, na verdade. Então a coisa realmente chegou num ponto em que o próprio Congresso Nacional reconheceu essa situação de alteração da situação macroeconômica, porque a lei complementar fez exatamente isso. Você pegar lá as razões os considerandos do projeto de lei que deu origem à lei complementar, tudo isso que o Luiz falou está lá. Olha, lá atrás era um subsídio, havia um subsídio, uma ideia de subsídio do governo federal. Essa situação se inverteu e é preciso, o município está como uma situação daquele devedor dos créditos imobiliários de antigamente, né, que já pagou o dobro da dívida original e ainda deve 3 vezes mais. A previsão é que até o final do período de amortização, em 2030, chegará, se não me engano, a 200 bilhões de reais a dívida. É um negócio absolutamente surreal. Isso foi feito, e aí a confiança entre os entes federados. Foi feito um pacto, foi uma discussão muito longa entre os governos municipais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro à frente disso, com o governo federal e o Congresso. Foi aprovado e com essa confiança de que haveria a regulamentação em seguida e a assinatura do contrato. Essa era a intenção das partes, claramente. Lembrando que a lei complementar foi publicada em novembro de 2014, finalzinho do primeiro mandato da Dilma. No comecinho de 2015 mudou tudo. O Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda e a discussão mudou completamente de tom.
E a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Depois a gente percebeu o que, que era, né? Que eles não queriam realmente que a gente gastasse essa diferença. Sabiam que tinha uma lei ali que foi escrita na forma de autorizará, né? Fica a União autorizada e tal a firmar os acordos. E essa palavra autorizada aí, ou essa potestatividade aparente, foi utilizada pelo Ministério da Fazenda para postergar ao máximo esse acordo. E aí começou essa falta de confiança entre os municípios e, bom, eu conheço, imagino que dos estados também, mas enfim, a gente acompanhou bem o caso dos municípios em relação ao governo federal. E aí não dá para afastar também a questão política, né? Já era difícil politicamente no município de São Paulo entrar com esse tipo de ação contra a União. Ainda mais num governo do mesmo partido da presidente da República. Havia um constrangimento muito grande de nós vocalizarmos essa insatisfação aqui no município de São Paulo. E aí houve pelo menos uma cooperação muito boa entre os municípios, né? Houve uma conversa, nós nos alinhamos, discutimos muito o tema, e o município do Rio de Janeiro foi o primeiro que judicializou a questão, né? O município de Rio de Janeiro, pelo menos entre os municípios grandes que eu conheço, foi o primeiro que ajuizou a ação lá na Justiça Federal do Rio de Janeiro e conseguiu eliminar para fazer valer as regras da Lei Complementar 148, mesmo sem a regulamentação, mesmo sem a assinatura de um acordo com a União. E no caso, inclusive, do Rio de Janeiro, eles quitavam, né, a dívida com a última parcela, eles não tinham saldo. No nosso caso, a gente reduziu, mas ainda tem as parcelas todas para quitar até o final da amortização. Então, o município do Rio de Janeiro entrou com essa ação, conseguiu eliminar. E aí, o município de São Paulo começou também a se movimentar nesse sentido. Essas questões processuais foram levantadas, o foro competente, a gente entra aqui em São Paulo, nesse meio tempo Cuiabá também entrou também no foro lá da subseção judiciária lá do local, né, de Cuiabá, só que nós tínhamos um receio de entrar lá aqui na capital por diversas razões, não apenas por conta da previsão contratual, mas pela análise até um pouco esotérica que nós fazemos do perfil dos juízes e tal. Um monte de procurador sentou, começou a ver o perfil de cada um e falou, acho que a gente tem mais chance lá em Brasília. A gente não está muito bem aqui em São Paulo, não. E ajuizamos ali, no Rio de Janeiro. A linha mestre, a nossa tese, a linha mestre da tese, era a mudança do cenário macroeconômico, a mens legis, como estava no slide anterior. Claro que a Lei Complementar 148 era essencial, mas por quê? Porque tanto a Lei Complementar 148 como a nossa peça tinham o mesmo fundamento. A lei complementar ela refletia o reconhecimento do Congresso Nacional dessa realidade, da alteração do paradigma. A gente não ficou batendo tanto na questão do autorizado ou não, batemos até, mas o foco todo era, ainda que não tivesse lei complementar, mudou a situação, é o nosso famoso rebus sextantibus. A situação atual é insustentável, não era isso que nós queríamos como tinha. E olha, o Congresso Nacional reconheceu isso ao publicar a Lei 148. Falamos também da cláusula potestativa lá do Código Civil, dizendo que era uma cláusula nula, quando se colocava só a cargo da União a decisão de em que momento assinar aquele acordo. Entramos lá no Distrito Federal, conseguimos a antecipação de tutela com a juíza. E aí começou um atrito bem grande, né, nas relações entre o município e o governo federal, obviamente, que nós judicializamos, que persiste. Depois o Luiz vai voltar a tema, é difícil dizer, né, se teve uma relação com isso, mas o fato é que muita coisa começou a surgir, dificultando a nossa vida aqui no município de São Paulo depois disso daqui. Conseguimos a antecipação de tutela e a União entrou com um agravo de instrumento e com uma suspensão de segurança. De novo, como não é uma aula de processo, não nos interessa tanto os aspectos processuais, mas essa peça da suspensão de segurança é muito interessante para análise dos aspectos federativos da questão. Porque a suspensão de segurança, vocês sabem, nela se alega o impacto econômico tal da medida, não é tanto o aspecto jurídico. E aí a União apresentou as suas cartas ali naquela suspensão de segurança e apresenta esses elementos aí que o Luiz falou, não o real, mas aqueles anteriores que eles falavam. Falou, olha, isso vai acabar com a confiança do mercado no Brasil, acho que é até interessante, tem uns trechos interessantes. Falou, vai ter um impacto de 3,16 bilhões ao longo do exercício de 2015. E por que isso? Porque nós pedimos e conseguimos que nós não fizéssemos o pagamento na forma da lei complementar, nós depositássemos em juízo aquele valor, que a gente sabia que isso era uma forma de pressionar o governo federal. Falou, não vou entregar direto no caixa. Apesar de que, não sei se vocês sabem, mas tem uma lei federal que permite que essa disponibilidade dos depósitos judiciais sejam disponibilizados para o Tesouro. Não, no governo federal é 100%. É 100%. Os 70% que aumentou agora é para os municípios e estados.
Então a União tem acesso direto, mas não como, aí você me corrige se eu estiver errado, mas não como uma receita naquele sentido clássico, né, de definitivo. Então tem algum impacto contábil ali que a gente sabe disso. Mas enfim, financeiramente está lá no caixa do governo federal. Mas a gente sabia que a gente estava dando uma alfinetada e também colocando um bode na sala ali no momento da negociação. Aqui, então, quando eles entram com a suspensão de segurança, eles falam, olha, a gente não está recebendo nada, tem impacto de 3,16 bilhões, fala do que o pagamento do município de São Paulo corresponde a aproximadamente 76,5% dos recebimentos dos programas de refinanciamentos municipais, quer dizer, 3/4 de todo o recurso recebido nos financiamentos municipais eram os pagamentos do município de São Paulo, segundo a União. E aí fala desse aspecto macro que eu até acredito que tenha mesmo, né? Enfim, de qualquer indício que possibilite ao mercado fazer uma leitura negativa da conjuntura nacional, causa um ambiente de agitação no mercado que pode resultar em um rebaixamento do país na classificação de risco, redução do nível de investimento e subsequente na queda no nível de crescimento econômico. Depois de um tempo vendo o que aconteceu em 2015, até dou uma certa razão para o Joaquim Levy. Eu entendo porque ele está tão preocupado ali, né, naquele momento. Mas é claro que, enfim, do nosso ponto de vista, isso não era motivo de se manter uma situação insustentável como aquele do contrato. Fala do caos, das finanças públicas e tal. E aqui é interessante também que a decisão da presidência do tribunal foi atípica, pelo menos pela minha experiência. Eu achei que foi correta, bem adequada. Tudo bem que ele tirou um pouco o corpo fora, mas eu acho que foi adequada. Eu vou até ler esse trecho. A grande repercussão política que envolve a LIDE e as notícias veiculadas na imprensa que indicam que a demanda pode e deve encontrar solução política entre as partes envolvidas e que melhor atenda aos interesses públicos, tem que a interferência do Poder Judiciário neste momento deve ser mínima. E o que ele fez? Ele deu parcialmente a segurança apenas para que, em vez de a gente depositar o valor em controvérsia, a gente pagasse para a União. Algo com o que a gente já tinha concordado em primeira instância. A gente peticionou antes do julgamento, na época eu era secretário, o procurador-geral foi lá despachar e disse, olha, a gente está discutindo e tal, com isso eu concordo. A gente paga diretamente para a União, não vamos depositar em juízo e tal. Peticionamos nesse sentido e, na verdade, a presidência deu esse provimento no sentido do que tinha sido proposto pelo município de São Paulo. Nesse momento aqui já havia o projeto de lei que deu origem à Lei Complementar 151, e a gente relata, a gente discutia muito isso na época, inclusive lá na presidência do TRF, dizendo, olha, tanto o Congresso entende dessa forma, quando já está discutindo e vai aprovar uma nova lei complementar para deixar claro que essa autorização para a União é um dever para a União. Era autorizado porque não era para o dia seguinte, ela tinha um prazo razoável. Mas haverá uma imposição. E era curioso que no projeto de lei, inclusive, havia uma imposição para que em 30 dias a União assinasse os acordos, ou então nós ficaremos liberados a pagar daquela forma. 30 dias, quer dizer, se aquela lei complementar tivesse sido aprovada daquela forma em meados de 2015, nós já pagaríamos imediatamente da nova forma ainda em 2015. Aí começou essa discussão também política com a União, porque eles tinham muito medo disso acontecer naquele primeiro exercício que era crucial, né? Era o primeiro, toda a situação política que todos nós vivemos e conhecemos aqui, que nos levou a um acordo político, no bom aspecto da palavra, né? Com a União, no sentido de colaboração realmente, de cooperação, e claro, com interesse próprio, porque a gente sabia que a gente tinha uma antecipação de tutela, que a qualquer momento podia cair, tinha um agravo de instrumento ainda correndo, né? Então houve uma análise em relação a isso, houve também uma análise política no sentido de que era razoável nós darmos esse voto de confiança mútuo, na verdade, na União e município, e também uma análise econômica de vocês, né? Você também estava lá você estava no Tesouro já, né, nessa época. Estava no Tesouro, no sentido de que a gente poderia abrir mão da diferença, do financeiro da diferença por algum período. Ou seja, a gente concordou no seguinte acordo, a gente tinha uma liminar, uma antecipação de tutela confirmada na suspensão de segurança para pagar o incontroverso, o valor conforme os cálculos menores ali da lei complementar. Mas a gente concordava em depositar a diferença em juízo até o início do ano seguinte, até o início de 2016. Ou seja, era dado um prazo não de 30 dias, mas até o final de janeiro de 2016 para a União regulamentar e firmar os acordos. Se a União não regulamentasse ou firmasse os acordos, o município ficava livre para depositar, pagar simplesmente os valores e levantar aqueles depósitos feitos no período. Sim, e esse depósito que a gente se comprometeu a fazer não era só dali em diante, né?
o acordo era de agosto, a gente se comprometeu a depositar a diferença, inclusive do passado, que a gente tinha parado de depositar desde da antecipação de tutela. Então, era um valor bastante substancial, que chegou a 1,6 bilhão depositados lá na Caixa Econômica Federal e disponibilizado financeiramente para a União, que ajudou, imagino, nos desídios ali do Ministério da Fazenda. Mas não terminou aí, né? Você vê como que a coisa era enroscada. Os termos desse acordo foram muito debatidos. E a gente tinha muito medo de um dispositivo que falava do levantamento, porque é péssimo isso, né? Por conta de desconfiança mesmo. Falar, eles vão querer dar um tombo de novo na gente. Qual que era esse dispositivo? Dizia que o município poderia levantar a diferença caso não fosse firmado o acordo até o final de janeiro, exceto se o acordo não fosse firmado por culpa do próprio município. E a gente morria de medo deles inventarem alguma história para dizer, olha, eu quis até assinar acordo, só que o município não atendeu e tal. E o que eles me fazem? Me publicam um decreto no dia 29 de dezembro, dizendo, olha, para valer as regras aqui no ano que vem, tem que ser assinado até o final do ano o acordo, com um monte de cláusula aqui. Tem que ter autorização legislativa, desistência expressa e revogável de ações judiciais, quer dizer, a gente estava ganhando ações, querendo que a gente desistisse de tudo, para depois eles analisarem os documentos, né? Cumprimento dos limites e demais condições. A autorização legislativa nós defendíamos que tínhamos já, né? Mas tinha essa questão da desistência e tal. Fora os outros municípios que ficaram loucos com isso. Mesmo assim, acho que você colocou no slide, né? Luiz Felipe, realmente a equipe muito boa, é um elogio que eu faço mesmo. Eles conseguiram levantar todos os elementos, fazer todos os cálculos e apresentar para a União no dia seguinte, não foi isso? No dia seguinte apresentaram todos os documentos para a União para afirmar, tá aqui então, tá aqui. Eu acho que eles não acreditaram muito, né? O mais legal foi a resposta. Não, mas os cálculos não estão prontos e tal. O pessoal do Banco do Brasil tá aí, a gente vai dar uma alfinetada, porque isso aí foi triste também, né? Demoraram para fazer as contas e tal, e quando mandaram as contas estavam erradas, né? A gente foi lá e teve que refazer todas as contas, o Luiz Felipe, a equipe dele, e mesmo assim o Banco do Brasil nos cobrou 1 milhão e tantos reais, não foi isso? De 1.700.000 reais por esses cálculos todos. O pessoal ficou indignado, queria entrar na justiça, mas a gente falou, não, peraí, um problema de cada vez, vamos resolver isso aqui primeiro. Enfim, no final das contas, a partir daí a coisa começou a fluir, até porque muitos municípios começaram a ter liminares, antecipações de tutela. Acredito que o Ministério da Fazenda conseguiu o melhor negócio que ele poderia conseguir, que é segurar essa diferença financeira que era bastante substancial até o início do ano seguinte. Aí no início do ano seguinte, houve efetivamente o final daquele prazo acordado, houve o acordo com o município, nós firmamos, até anotei a data aqui, no final, meados de fevereiro nós firmamos o acordo, e pronto, estávamos dos juros. Essa questão, havia um interesse da União também em firmar o acordo com a gente, porque o município de São Paulo não entrou nesse debate, acho que eles comentaram na aula anterior, eu peguei um pedacinho, se os juros da lei complementar eram compostos ou simples. Se fossem simples, a gente acabava com a nossa dívida, o município acabava com a dívida. E a redação ficou um pouco dúbia. Nós fomos ali pelos juros compostos, que eu acho que tranquilizou a União também e levou ela a firmar esse acordo com a gente aqui. Vários municípios. Alguns estados tinham conseguido logo no começo, né? Não foi? Foram mandados de segurança lá direto no STF, exatamente. A gente foi acompanhando, eu me afastei, né, da Procuradoria-Geral, é sempre uma decisão política esse tipo de ação contra o governo federal, evidentemente. Bom, enfim, aí depois ainda teve algum percalço para o levantamento dessa diferença, é uma coisa curiosa, né? A sentença homologando o acordo nosso, porque nós firmamos um acordo, peticionamos em juízo, houve toda uma burocracia para pegar a assinatura aqui lá no governo federal e tal. A sentença veio só em junho de 2016, era curioso porque a Secretaria de Finanças tinha se planejado já a receber esse financeiro no início de 2016. Todo o planejamento dela foi feito nesse sentido, porque o acordo já tinha sido firmado no final do exercício anterior. Foi chegando o meio do ano, o secretário de Finanças, então, nosso amigo Seron, ficou desesperado, cadê esse dinheiro que não chega e tal? O procurador-geral era o Antônio Carlos, na época ele foi diversas vezes para achar com o juiz, até que eu fiz o meu dia de estagiário lá, né? Estava comentando hoje, eu fiquei o dia inteiro lá, até pegar o alvará que estava parado ali nos cartórios da Justiça Federal, com erro, desci
no caixa ali, na Caixa Econômica, fiquei lá dentro depois do fechamento com a outra procuradora do lado de fora, porque tinha um monte de erro naquele alvará. Ela saía entrando, o pessoal não achava o dinheiro na caixa. Não tem esse dinheiro aqui. Como assim? Falei, como não tem esse dinheiro? 1 bilhão e 600 vocês perderam? Era o número ali das contas e cálculos, enfim. Depois de muito tempo eles conseguiram, falaram, tudo bem, daqui uma semana a gente transfere, alguma coisa assim. Falei, como daqui uma semana? Tem um alvará aqui, tem uma ordem judicial. Não, mas a gente não tem esse dinheiro. Eu falei, bom. Aí eu também liguei na Secretaria, virou um outro problema político, falou, vai ficar feio para vocês, né? Se sair no jornal amanhã que vocês não têm dinheiro para pagar do depósito para pagar para o município de São Paulo. No final acabou dando certo, saí com o papel carimbadinho, morrendo de medo, né? Eu brincava com ele. Se fosse R$ 1.600, eu ficaria com medo, né? Mas como era 1 bilhão e 600, não vai sumir mais de novo esse dinheiro, né? Porque o homem não queria me dar nenhum protocolo ali que eu tinha dado o alvará para ele, né? Aí no final ele deu, foi levantado o recurso e infelizmente, me parece que essa desconfiança com o governo federal continuou durante algum tempinho, né? Aí está o valor da economia, entre aspas, né? Então, de 27, 28 bilhões de reais de redução na nossa dívida. E o que é mais importante, ela tornou-se viável, né? Por enquanto, pelo menos, o pagamento dela. Tem outras variáveis aí pela frente, tem os precatórios e tudo, mas enfim, esse problema nos parece que está bem equacionado. Então, acho que eu devolvo agora a palavra para o Luiz, ele continua aí para falar de alguns reflexos disso tudo. Usa o microfone. Pegar o microfone? Tá aí do lado dele. Embaixo. Quer pegar esse daqui? Deus. A minha pergunta é se os precatórios também entraram nessa negociação, já que foi falado, porque os precatórios aqui têm um valor considerável, né? E se não entraram, se serão fruto de outra negociação ou se vai continuar como está e como está o pagamento, que ano vocês estão pagando? Não entrou no acordo. Houve dois grandes movimentos de acordo com o governo federal, esse da dívida e o dos precatórios com a OAB e tal, que culminou na aprovação de mais uma PEC no final do ano passado. O posicionamento do município de São Paulo junto com o do Estado de São Paulo, nós trabalhamos junto nessa redação, era de um sentido até bem conservador. Muita gente queria ampliar novamente, parcelar novamente, não, a gente vai cumprir o que o STF decidiu. O STF falou para pagar em 5 anos ali. Então, o que a gente fez na PEC foi prever fontes de financiamento para o pagamento em 5 anos. Levantamento dos depósitos judiciais não relacionados com o ente político, né? De novo, grande discussão com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com os tribunais de justiça, né? Que ficam com ganho disso daí. Possibilidade de financiamento, mesmo se extrapolar dos valores, está lá previsto também nessa PEC. Previsão de compensação, que não precisava estar na Constituição, né? Bastava a lei local, mas foi colocada lá compensação tributária, ou seja, ferramentas de financiamento. Também umas regras para a gente não ter susto com precatórios muito grandes, né? Se um precatório representar mais do que um percentual X da MOC, né? dos valores totais de precatório, a gente pode parcelar esse precatório gigante. Mas já estamos de novo discutindo, né? Até hoje a gente não conseguiu levantar os depósitos judiciais, né? Quer dizer, a gente sabia que ia ter muita resistência em relação a isso. E tem uma outra PEC sendo promovida pela OAB, e outros entes federados para prolongar, inclusive, né, o pagamento da dívida. Que não tem parte, que já levanta, já. Teve até um aumentozinho ali da diferença e tal. Esse é o trecho final do acordo que foi assinado. E tem só uma anedota sobre esse tema aqui. Da parte do município, só precisava assinar o secretário de Finanças, né? Porque a competência estava delegada para o secretário de Finanças para assinar qualquer contrato de dívida, inclusive inovação. Só fazendo o registro aqui do Ricardo, falei que ia colocar, né? O trecho aqui, o Ricardo, que está ali, essas duas assinaturas aqui pelo Banco do Brasil, representando a União nesse contrato histórico também. E o que aconteceu? O prefeito não precisava assinar, só que era um contrato histórico. Eu falei, eu quero assinar esse contrato. E aí ele botou o nome dele aqui do lado, ó, de anuente. E assinou, porque ele queria assinar. E tirou foto assinando o contrato. Não, Haddad. Fernando Haddad. Eu acordo.
Mas o que aconteceu para o município desde então, né? Obviamente, como era previsto, a situação fiscal do município se alterou absurdamente depois dessa renegociação. Então, o município estava aqui bastante acima do limite previsto pela LRF, já a partir de 2017 ele não ia poder mais receber transferências voluntárias e realizar operações de crédito, mais nada que tivesse vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e após a renegociação, além de ter aquele desconto de quase 30 bilhões de reais no saldo da sua dívida, ele também passou a se enquadrar nos limites de endividamento, um pouco abaixo de 90% da RCL comprometido com endividamento, e passou também a ter uma redução no fluxo de pagamentos de serviço da dívida, e, o que é melhor de tudo, dentro desse fluxo, uma parte expressiva começou a ser a amortização. Então, a previsão é que, dentro do prazo de 2030, o município tenha quitado integralmente essa dívida, e, obviamente, como ele está abaixo do limite e ele vem amortizando ano a ano, isso abre espaço para novas operações de crédito por parte do município. Inclusive, essa é a intenção do município. Tá? Vou passar esse gráfico aqui, mas ele basicamente conta a mesma história, que é como a dívida do município caiu e como vários indicadores melhoraram desde então. Esse outro gráfico aqui mostra, por exemplo, o custo médio da dívida e o prazo médio da dívida, que se a gente fosse olhar mais para trás, ele só ia se elevando, e desde a renegociação, tanto o prazo médio quanto o custo médio vem caindo. Esse slide aqui é a mesma coisa, só uma tabela que mostra exatamente os mesmos dados. E uma outra coisa importante que ele mostra é como é que se dá, qual que é a composição hoje da dívida do município. Para vocês terem uma ideia de que essa dívida renegociada com a União representava a maior parte da dívida do município. Então, só essa dívida aqui era 91%, quase 92% da dívida total do município. Então, quando eu faço uma renegociação dessa dívida, eu mudo completamente a situação de endividamento do município. Tá? Aí vem o round 2, né, que a gente falou, que por que de repente a gente sente que essa relação ainda está um pouco estranha. Né? No final de 2016, a gente recebeu uma notificação da Caixa Econômica Federal avisando do vencimento das nossas dívidas com o FGTS. Tá? Só para vocês entenderem lá de trás a origem dessa dívida e entender por que na nossa interpretação esse daqui era uma tentativa de retaliação, com todo respeito, por parte da União. Bom, essas dívidas com o FGTS têm origem lá nas décadas de 70, 80, com a política habitacional no país, que estava centrada basicamente na seguinte ideia, tá? As Coabs, as instituições de habitação estaduais, municipais, captavam recursos do FGTS e aplicavam na construção de unidades habitacionais. Uma vez aplicada nessa construção, vendiam-se as unidades habitacionais e o fluxo de recebíveis dessas unidades habitacionais servia para quitar a dívida aberta com o FGTS. Tá? Acontece o seguinte, o fluxo de recebíveis era muito afetado pela política do governo federal de subsidiar esse setor. Então havia regras como, por exemplo, a limitação das cláusulas de reajuste desses contratos. O saldo dos contratos seguia uma determinada cláusula de reajuste, mas as parcelas seguiam outra cláusula de reajuste, limitada para que não onerasse demais o poder de pagamento do mutuário. Né? Por outro lado, a dívida com o FGTS ia lá recebendo a sua atualização normal. Né? Como havia um descasamento claro entre o saldo devedor da dívida dos mutuários, adquirentes das unidades habitacionais, e o poder de quitação dessa dívida por causa da parcela não ser reajustada na mesma velocidade, havia uma espécie de garantia por parte de um fundo federal, que era o Fundo de Compensação de Variações Salariais, o famoso FCVS. Tá? E todo o contrato de dívida para compra da casa própria nesse período previa uma cobertura pelo FCVS que dizia: se ao final desse contrato o saldo devedor for maior do que zero, quer dizer, se houver saldo devedor, se ao final do prazo de vencimento o mutuário não tiver conseguido pagar toda a sua dívida, então o FCVS, que é um fundo federal, cobre a dívida e paga as Coabs. Tá?
acontece que não foi dado um prazo para que o FCVS pagasse as Coabs. E ao longo do tempo, a dívida que o FCVS foi acumulando junto a essas instituições foi crescendo tanto que o governo federal, no início da década de 90, achou melhor liquidar o FCVS e assumir todas as dívidas do FCVS junto a essas entidades, no nosso caso, junto à Coab. Mas a dívida original ali, que tinha sido pega para construir as unidades habitacionais com o FGTS, continuava lá, bonitinha, e as Coabs pagando essa dívida mesmo sem receber do outro lado o dinheiro por parte do mutuário. Né? Que aconteceu? Em um determinado momento, quando a União assumiu essa dívida com do FCVS, tá? Houve também uma consolidação das dívidas das entidades da administração indireta, principalmente dessas Coabs, com o FGTS, tá? Que foram também assumidas pela União. E no contexto dessa renegociação, estabeleceu-se a seguinte regra de pagamento. Olha, como as dívidas com o FGTS estão, no final do dia, lastreadas pelos recebíveis do FCVS, a gente vai prorrogar por mais 20 anos e por mais depois o tempo que for necessário o vencimento dessas dívidas com o FCVS para que o pagamento seja feito conforme o FCVS, e no caso eu, União, que assumi essas dívidas, vá quitando as dívidas originais. Então a gente vai fazer um encontro de contas. E essa era a regra que vinha sendo aplicada. O município, no final de 2016, tinha a seguinte situação. Ele tinha uma dívida com o FGTS de 1,2 bilhão, tá? Porque o município, em 2010, assumiu tanto a parte passiva quanto a parte ativa que a Coab tinha com o governo federal, então ele passou a ser o devedor e o credor. Ele devia para o FGTS 1,2 bilhão de reais, e ele tinha a receber do FCVS 2 bilhões de reais. Qual que era a diferença? A diferença era que essa parte aqui, ela era prorrogada trimestralmente, né, o que o município devia, o vencimento dela era prorrogado trimestralmente com base numa resolução do Conselho Curador do FGTS, que previa o prazo de encerramento em fevereiro de 2017. E essa parte aqui, não tem em nenhum lugar qual que é o prazo em que a União vai pagar essa dívida. Tá? Então, qual que era o nosso entendimento? Bom, o prazo até fevereiro de 2017 é meramente protocolar, porque precisava colocar um prazo, como já aconteceu em todas as outras vezes, quando chegar próximo desse prazo final, vai haver uma reunião no Conselho Curador do FGTS e vai se prorrogar esse prazo, porque, obviamente, precisa haver um encontro de contas entre o FCVS e o FGTS. Não é justo que a União pague quando quiser e que o município seja obrigado a pagar imediatamente, até porque só existe essa dívida e esse descasamento só existiu porque o município estava sujeito à política de concessão de descontos das parcelas da política habitacional fixados pelo governo federal, ok? Então esse era o cenário. O que aconteceu no final de 2016, retomando então o começo da conversa, foi: recebemos uma mensagem da Caixa Econômica Federal dizendo: olha, vai vencer em fevereiro a sua dívida e vocês vão precisar pagar imediatamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Foi uma notícia ótima, vocês podem imaginar, para dar para a gestão que estava assumindo a prefeitura. Né? Então falou: é o seguinte, deixa eu contar uma coisa que vocês não sabem, tá? A situação da prefeitura tá ótima, o caixa tá bom, todos os compromissos que a gente tem, mas em fevereiro vai vencer uma dívida de 1 bilhão e 300 que ninguém previu pagar. Obviamente que nesse momento todo mundo se mobilizou para tentar resolver essa situação. Antes mesmo da nova gestão assumir, eu já estava em Brasília junto com o secretário de Fazenda, que tinha sido apontado pelo Dória para assumir, para tentar resolver essa questão. Fomos juntos lá, conseguimos uma audiência com a secretária do Tesouro Nacional, e o que nós ouvimos, com muito respeito, acho que faz um ótimo trabalho, mas nesse ponto aqui houve uma provocação explícita, foi: São Paulo não pode pedir mais nada para o governo federal, porque depois do que vocês ganharam na renegociação da dívida, vocês não devem vir aqui nunca mais pelos próximos 20 anos. É a cooperação federativa. Esse é o federalismo cooperativo. Né? A conversa foi exatamente nesses termos, não estou exagerando. Tá? Não teve nem cafezinho, né, Luiz? Não teve nem cafezinho, não. Cafezinho teve.
Pois é, nós nem alegamos juros compostos, ficamos felizes com a maneira que tinha sido proposta. Mas, enfim, obviamente isso daqui era uma excrescência, não deveria ser tocado para frente, e, portanto, nós combatemos isso. Qual que foi a primeira medida? Ao mesmo tempo que isso daqui estava correndo o PLP para refinanciar as dívidas dos estados, aquela que previa uma série de contrapartidas e etc., que estava sendo discutida no final do ano passado e que no final acabou sendo aprovada. E havia uma previsão de que houvesse o refinanciamento das dívidas com o FGTS dos municípios e dos estados nessa lei. Então a gente falou, não, tudo bem, vamos apoiar a aprovação dessa lei, porque vai haver essa previsão, e aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez com a renegociação da dívida lá de 2000. A gente renegocia essa dívida e fica tudo bem. E no dia anterior à nossa ida a Brasília, a gente descobriu que havia sido aprovada a lei no Senado, ótimo, mas que havia sido retirado o artigo que previa os municípios de poderem refinanciar essa dívida. E quando nós estivemos lá de novo com a secretária do Tesouro, para falar, então, sabe o que é? Lembra que vocês falaram que ia constar os municípios também da lei e tal, não sei o que ia resolver o problema? Os municípios não constaram. Ah, não? Era para ter constado? Acho que a gente esqueceu, então, de pôr. De novo, foi essa a resposta. Acho que a gente esqueceu, foi um erro, deveria ter constado, mas agora a gente não vai atrasar o prosseguimento do projeto, porque ele já voltou para a Câmara, né? Foi sem querer, querendo, os municípios ficaram de fora. E a gente se aproximando da data de vencimento, agora já tinha entrado janeiro, o prazo de vencimento era 28 de fevereiro, nós decidimos propor a ação. Qual que era a estratégia? Não podia ser muito próxima da data de vencimento, porque tinha que dar tempo do juiz analisar e proferir uma decisão, mas também não podia ser muito antes, senão eu perdia o argumento da urgência, né? Mas você tem tempo para se planejar? Tem 2 meses, como se alguém se planejasse para pagar 1 bilhão e 300 no mês seguinte, né? Não é uma coisa que você planeja anos antes, não é uma coisa que você planeja no mês seguinte. Mas, em todo caso, a gente, com uma cautela, definindo a estratégia, porque tinha que demonstrar que esgotou toda a possibilidade de negociação administrativa também, mas chegou um ponto em que ficou muito claro que não havia essa possibilidade, a gente já tinha juntado material suficiente para demonstrar isso para o juiz, e a gente propôs uma nova ação judicial, tá? Para testar de fato o nosso coração e os nossos nervos, o juiz não concedeu imediatamente a liminar. Ele convocou uma audiência de justificação para ouvir as partes e entender melhor a situação, porque de fato é um tema bastante complexo e a gente imaginava que o juiz ia ter dificuldade de decidir. O nosso maior medo é que, pela dificuldade de decidir, ele ficasse inseguro de dar uma decisão favorável para nós. Então, fomos lá e a audiência ficou marcada para 5 dias antes do vencimento, com um detalhe. Se vocês olharem o calendário, vocês vão ver que, se eu não me engano, dia 24 já era carnaval. Ou seja, não tinha prazo depois do dia da audiência. Ou o juiz dava uma decisão logo depois da audiência, ou a gente ia ter que pagar 1 bilhão e 300, sem nenhuma possibilidade de simplesmente não pagar, porque a gente já tinha olhado o contrato e visto que aquela maldita cláusula estava lá. Então, se a gente não pagasse, o que ia acontecer? O Banco do Brasil tinha o mandato para pegar 1 bilhão e 300 milhões de reais do meu caixa e transferir para a União Federal. Eu não ia ter dinheiro para pagar a folha. Bem mais efetivo. Eu não ia ter dinheiro para pagar a folha, que ia vencer um dia depois da dívida com a Caixa Econômica. Então, esse era era carnaval. Então, eu não ia conseguir também movimentar ninguém. Esse era o drama que a gente viveu ali no Tesouro no início desse ano, que ninguém ficou sabendo, porque deu certo. Porque se tivesse dado errado, todo mundo ia ficar sabendo. Provavelmente. Tá? E o que aconteceu? No mesmo dia em que a gente foi para a audiência, enquanto a gente estava voltando, tá transtornado, o que será que vai acontecer, não sei o quê, quando a gente sai do avião, liga o celular, já tem um monte de gente festejando no WhatsApp, parabéns, equipe da PGM, do Tesouro, mas essa vitória, não sei o quê, não sei o que lá. E, de fato, o juiz tinha proferido uma decisão favorável para a gente,
demonstrando que era um absurdo que a União cobrasse de imediato uma dívida que estava sendo prorrogada há muitas décadas já e que, por outro lado, não fizesse a sua parte de liquidar as dívidas do FCVS e honrá-las, uma vez que as duas dívidas tinham a mesma origem e a intenção desde o princípio era que uma fosse paga com a outra. Tá? Então, esse foi o round 2 e foi assim que encerrou. Por essa perseguição que vocês estão sofrendo, que estava passando pronta também para entrar. Todos os Estados Unidos, não era para o Estado só. Nenhum governador da cidade. Parabéns. Muito corajoso. A gente precisou, né? Nesse caso aqui, não tinha muita opção. Não teve muita opção. Era município, só uma troca de gestão. Mas outras batalhas ainda se avizinham, com certeza. Inclusive envolvendo a questão dos precatórios, que é uma novidade, e vocês provavelmente vão ouvir logo falar, porque tem mais um ponto de conflito aqui com a União, não sei quem já está sabendo, quem trabalha aqui em ente público, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deu um parecer alterando o entendimento do governo federal a respeito da interpretação da Resolução 43 do Senado Federal, né? O que modifica a apuração de limites para endividamento de todos os entes subnacionais e provavelmente vai impedir todo mundo de captar recursos via operação de crédito pelos próximos 20 a 30 anos. Qual prefeitura de São Paulo? Não. A gente não concorda com a União. Uhum. Então, o que a gente está fazendo é justamente estudando qual que é a melhor forma de abordar a questão, né? Nós não concordamos com a União. Certamente vai haver um parecer do município a esse respeito. A gente entende que uma questão como essa não pode modificar um entendimento consolidado por via de um parecer da PGFN, que só afeta o equilíbrio federativo. Você impedir estados e municípios de captarem recursos pelos próximos 20, 30 anos. Para nós é 30 anos. O governo do estado a gente já conversou também, é por mais décadas, por meio de uma alteração de entendimento dessa forma, e certamente isso vai virar uma briga, né? Obviamente o município, ainda que opte por não fazer operações de crédito, não pode, aqui eu estou falando já da minha opinião, tá? Não da posição oficial da gestão, mas a minha opinião é que o município não pode se acovardar diante de uma posição unilateral dessa forma que afeta completamente o equilíbrio entre as entidades da federação. Até porque o que a gente observa hoje é a repetição do mesmo tema, a União precisando fazer um superávit primário, não sendo capaz de entregar, e ao invés de fazer a lição de casa, querendo impor a política fiscal de estados e municípios. Se o município ou o estado tem condição de elevar o seu endividamento e tem projetos que ele precisa financiar, ele pode fazer isso. Não cabe à União definir qual que vai ser a política fiscal de estados e municípios. Obviamente que a gente tem que ter cautela para que descontroles que ocorreram no passado não voltem a se repetir. Mas primeiro a União coloca um teto para a dívida dela e depois ela vem querer colocar teto para as operações dos outros entes, na minha opinião. Robinson, Luiz Felipe Robinson, muito obrigado mesmo. Nós ficamos extremamente agradecidos por mais essa colaboração. Eu particularmente tenho um viés muito grande por aliar a teoria com a prática, então pessoas como vocês são o que há de melhor para esse tipo de situação. E isso fez com que os alunos aqui se deparassem com a importância do problema, com a
necessidade que eles já sabem de produzir doutrina aqui, né? Já estão todos cientes, né? Que especialmente nesse caso aqui do direito financeiro que eles escrevem tem valor. Aí, em outras áreas do direito não tem tanto essa preocupação, porque tem um monte de gente que escreve, mas aqui eles escrevem, vai ser o que eles escreverem, está dito. Então eles já sabem disso, muito obrigado por isso. Até se puderem depois, todos esses números dessas ações aí, nós gostaríamos de ter essa informação para poder analisar aqui. Se puder nos passar, até agradeço e eu repasso para os alunos. E eu, infelizmente, hoje aqui não vou abrir hoje para perguntas aqui pelo simples adiantado da hora, que eu não gosto muito de fugir. Eu sei que as pessoas têm outros compromissos. Então só resta aqui a minha ratificação do enorme agradecimento. Eu sei que essa disciplina vai ter que voltar outras vezes, porque o assunto ainda está pouco explorado, e contaremos sempre com vocês aqui, viu? Muito obrigado aí, o Robson e o Luiz Felipe. Obrigado mesmo. Só agradeço a vocês e peço desculpas aí pelo fato de não abrir para perguntas pelo adiantado da hora. Aí. Tá bom. Obrigado. Esqueci de deixar um certificado. Cada vez eu me Obrigado. Uma micharia de certificado. Só conhece como é que é. Pô, obrigado mesmo. Nossa, obrigado. Eu passo daqui para vocês aqui.